Futebol, com o gol lá no apagar das luzes. Aos 46 minutos do segundo tempo, a seleção brasileira evitou um vexame maior e conseguiu buscar o empate por 2-2 com o Paraguai. Isso foi ontem à noite. A partida aconteceu no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 6ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Mais uma vez, o time comandado por Dunga apresentou um futebol ruim na maior parte do tempo e foi dominado pelo adversário. Lescano, no fim do primeiro tempo, e Benítez, no início da etapa final, fizeram para o Paraguai. Ricardo Oliveira diminuiu aos 34 e Daniel Alves evitou a derrota aos 46 minutos. Com o resultado, a equipe canarinha caiu para o 6º lugar com 9 pontos. Agora, o Brasil ficará 5 meses pressionado por estar fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. O próximo compromisso pelas eliminatórias será somente no dia 2 de setembro, contra o Equador, fora de casa. E o nosso papo agora sobre o futebol é com Billy Lima. Ele é repórter e editor do portal do torcedor.net. Billy, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Billy, do portal do torcedor.net. Boa noite. Né? É o seu jeton ao lado desse copo d'água. É o jeton e um copo. É a divulgação do seu site e o copo d'água. Exatamente. O seu portal e o copo d'água. Mas, falando da seleção brasileira, aquele gol lá no apagar das luzes, a seleção, no seu entender, jogou pedrinha ou foi brava, ou conseguiu empate com o Paraguai lá em Assunção? Para você ver como anda o futebol brasileiro, aliás, o futebol da seleção brasileira. Os paraguaios saíram de campo tristes porque empatou com o Brasil. Porque para eles mereciam a vitória, que realmente mereciam. Já o Brasil saiu comemorando porque empatou com o Paraguai. O seleção, uma grande seleção. Que coisa! A outrora grande seleção brasileira. Exato. Sai comemorando um empate com o Paraguai. Com o Paraguai. A que ponto nós chegamos, né? Antigamente, com o Romário, com o Rivaldo, com o Fenômeno, talvez o Paraguai tivesse levado ontem para casa uma sacola de uns 5, 6 gols. O que não aconteceu, porque o Paraguai foi para cima do Brasil. O Paraguai teve a oportunidade, já no primeiro tempo, de fazer no mínimo um 4-0. O goleiro foi muito bem, né? O goleiro exato, o Alisson, que é um goleiro novo, que está cotado até para ir para as Olimpíadas, fez grandes defesas no jogo e acabou salvando o Brasil de uma derrota até vexatória, né? E esse empate acabou sendo, assim, um benefício, sei lá, um bônus que a seleção brasileira acabou recebendo por ter atuado mais ou menos contra o Paraguai. Aliás, mais ou menos não, péssimo, né? Porque o futebol da seleção brasileira realmente está muito devagar, está muito fraco. O Dunga não sabe fazer as convocações e quando convoca não sabe fazer as escalações, ele não consegue escalar um time. Né? Você tem um time com o Ricardo Oliveira, você tem um time com o Fernandinho, com o William, e sendo que você tem no Paris Saint-Germain um cara que está jogando muito, que é o Lucas Moura. O Lucas já era para estar na seleção há muito tempo. O Thiago Silva, que está jogando muito, né? E eu não entendo qual é a picuinha do Dunga com o Thiago Silva, já que o Davi Luiz não consegue jogar futebol na seleção. Eu não sei o que ele vê, mas hoje à tarde eu fiquei sabendo por uma rede social que o Dunga já começou a reclamar, né, do futebol do Davi Luiz, diz ele que já não aguenta mais, segundo o pessoal comentou lá em São Paulo. Então isso já pode ser um indício que o Davi Luiz também pode acabar ficando fora da seleção brasileira e quem sabe voltar aí o Thiago Silva, né, que para mim é um baita zagueiro, até mais do que o próprio Davi Luiz. Eu não sei se é porque eu trabalho muito com o noticiário político, eu sou originalmente um repórter político. Será que o Dunga não está fazendo igual o Vanderlei Luxemburgo fazia quando estava na seleção? Pegava um por fora para escalar, para convocar, pegava outro dinheirinho por fora, ou enfim, aquela propina no bolso. Pois é, a gente não pode afirmar isso, né? Só estou perguntando. Mas se você for observar, a CBF também passa por uma crise política. Sim. Né? E de corrupção também. Exatamente, é ex-presidente preso, é ex-presidente que não pode dar um passo fora de casa, que pode ser preso. Então, muitas corrupções, inclusive até e-mails que foram divulgados hoje à tarde, né, sobre tramóias que acontecem entre a CBF e o STJD, inclusive envolvendo o Atlético Mineiro. Então não dá para você confiar numa seleção dessa. Então se você vê que o Dunga
apresentando um péssimo futebol com a seleção brasileira, continua no comando da seleção, é porque não tem comando dentro da CBF. Porque a origem está no patrão, né? Lá no início, no Cartola, lá no chefe, no cara Cartola. que... Exatamente, é o Cartola. Porque se tivesse um cara que mandasse na seleção brasileira dentro da CBF, o Dunga já teria caído e o Tite já teria assumido a seleção, que é o cara mais cotado e preparado para isso. E é questão de tempo. Você acha que na Copa vai estar o Tite? Porque agora o Dunga vai para a seleção olímpica. Não dá para ele ficar por lá só, não, hein? Pois é, ele tem a seleção olímpica e ainda tem a Copa América, né? Então ele tem duas competições que eu acho que vai ser as duas competições que vai derrubar o Dunga, porque ele não tem condições de continuar. E as Olimpíadas, o Brasil precisa de ganhar essa competição, já que bateu na trave várias vezes. E se ele ganhar, ele ainda vai ter um créditozinho, mas vai ficar insustentável a presença dele na seleção se não começar a aparecer aquele futebol do Brasil que já foi apresentado em décadas atrás. E falar em apresentar, saindo da seleção brasileira, que só joga agora em setembro, outubro? Só no início de setembro, né? São 6 meses. Só quando setembro vier, usando esse lugar comum aí, lugar comum, quando setembro vier. Mas hoje o Atlético apresentou o goleiro Lauro. O Atlético jogou contra o Cruzeiro com o quarto goleiro, né? Com o terceiro goleiro, terceiro né? Goleiro. Exato, o terceiro goleiro do profissional. O quarto goleiro era o reserva, era o quinto goleiro do Sub-20. Sim, está tendo um problema lá que os goleiros todos machucaram. E Exato. esse Lauro, ele é bom? Você acha que foi uma boa aquisição? Olha, Conta pra gente ele os bastidores, se o Cabra realmente é bom para fechar o gol. para fechar o gol. Pelo momento que vive, a situação que vive o Atlético hoje, é um bom goleiro para substituir, a princípio, o Vitor e depois o Giovani. Porque o Wilson, todo mundo sabe, não tem experiência ainda, teve aquela falha do clássico que eu não atribuo só a ele, até porque a defesa acabou falhando bastante, mas é um goleiro que já tem 35 anos, é experiente para esse contrato pequeno, né? De poucos Lauro, meses. Exatamente, o Lauro é um bom goleiro, pode ajudar sim o Atlético na Libertadores e quem sabe talvez até ficar um pouco mais no Atlético. Claro que o acordo com o Atlético será só de 3 meses e o Atlético propõe ajudá-lo a conseguir um clube na Série B do Brasileirão. Então vai ajudar sim o Atlético que precisa. Ele vem para ser titular? Ele vem para ser titular. Eu não digo que talvez nos 2 próximos jogos, né, ainda deve ser mantido o Wilson, mas ele vem para ser realmente titular no Atlético porque é um bom goleiro, tem experiência, foi bem no Internacional, jogou no Cruzeiro, né, então é sim uma boa aquisição. Dentre os goleiros que estão disponíveis no mercado, ele seria o melhor. Vamos aproveitar para falar do América. Quase sempre a gente não fala do América. E o América novidade, né? É o time do dono aqui da televisão. Pois tem novidade lá, tem que falar do patrão. A gente tem que ter algum cuidado aqui com o América. É brincadeira, né? Mas o América é um time tão interessante, tão bacana, né? E agora está com o Borges, que eu saiba, ele já passou por todos os times do Brasil, né? Não tinha passado pelo América. Não tinha passado pelo América, né? Mas é uma aquisição interessante, você entendeu? Exato, faltava um grande clube, né, na carreira do Borges, como diz um amigo meu, agora chegou no América. O Borges, por onde ele passou, ele foi goleador, no Cruzeiro ele foi campeão e chega aí para reforçar o ataque do América. O América realmente precisa desse centroavante de referência, o cara que realmente vai receber a bola e procurar em direção ao gol, para poder marcar o gol. Porque o centroavante, o que o América tem hoje, ainda tem aquela deficiência técnica de chutar para o gol, por exemplo. O América tem perdido muitos gols. E para a Série B não pode brincar. Porque é uma competição muito difícil, porque premia os primeiros, né? A Série A. Para a Série A, aliás. Porque primeira divisão. A primeira divisão então, você volta tem que. Para B, você queria dizer se não volta para B. É uma competição muito difícil. Então você tem que tentar manter ali entre os primeiros para poder ter aquela tranquilidade para poder trabalhar, porque é um campeonato longo. E realmente tem que reforçar a equipe, né, com a chegada do Borges. E também fala muito no Fernandinho, aquele que também jogou no Atlético e está no Grêmio. Também seria aquele não é Fernandinho da seleção, não. Não é esse não. Tanto de Fernandinho. Esse Fernandinho também é um bom jogador, cairia bem no esquema do Givanildo Oliveira. E vamos aguardar para ver se realmente o América consiga fechar com esse mais um atacante, né? Para ajudar aí E para fechar nossa fatura aqui, para a gente falar outra vez do portal do torcedor.net. O sujeito bateu lá, portal do torcedor.net, cai na sua página, né? Cai lá e tem direto tudo. E reto. Todo esporte que você pensar. Tem tudo lá. Tudo. Mas e o Cruzeiro, David, conseguiu uma sobrevida com essa vitória contra o Atlético, não? Sim, com certeza. Ele teve essa sequência de 2 vitórias.
e que deu ali uma tranquilidade maior, até não só para o David, mas para todo o elenco, né? Que viu um pouco desgastado de tanta cobrança. E essa vitória no Clássico, então, porque em Minas Gerais é assim, quando você vence um Clássico, você ganha mais 4, 5 jogos ali de bônus. E parece que se ele conseguir nessa linha de vencer Clássico igual a Adilson Batista fez, ele vai ficar por muito tempo no Cruzeiro, mas ainda precisa melhorar. É claro que existe muita deficiência no Cruzeiro, principalmente na parte defensiva, nas laterais que não consegue marcar, que não consegue passar do meio de campo para fazer os cruzamentos necessários. E eu acho também que ainda falta um pouco ali na frente um centroavante para poder dominar a bola, porque o Rafael Silva ele não tem essa característica, além do mais ele ainda tem um porte físico dele é muito pequeno, ele é um jogador para jogar mais pelas beiradas, ele está fazendo uma função que talvez não seria dele, mas vem salvando o Cruzeiro com seus golzinhos aí que tem ajudado bastante o Cruzeiro nessa sequência aí do Mineiro, rumo ao título ou não, né? Diz aí que o Cruzeiro pode ter dificuldades esse ano na primeira divisão, na Série A, né? Que começa agora, né? Está prestes a começar já. Um mês aí, metade do mês aí, né? Certamente, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade, porque se no Campeonato Mineiro ele não conseguiu até hoje dar um padrão de jogo à equipe e mostrar o futebol que foi mostrado no Cruzeiro em 2013, 2014, principalmente 2013 e 2014 ganhando títulos, esse ano vai ser muito mais difícil. Então o Cruzeiro precisa sim abrir o olho. Eu acho que ainda deve segurar um pouquinho o David para ver se ele consegue dar um conjunto maior para essa equipe e esperar para ver se no Campeonato Brasileiro ele começa a fazer pelo menos os 5 primeiros jogos, né, bem para dar aquela sequência e tomar aquele ritmo que precisa fazer para poder manter bem no Campeonato Brasileiro. Para ver se deslancha, não é? Se deslancha. Tanto Cruzeiro, Atlético e América, né? Cada um tem de mostrar o serviço. Exatamente, vai ter que trabalhar muito. Dia, realmente, o campeonato é de agora por agora, né? A data definida eu ainda não sei, porque tem a Copa do Brasil que terá início antes, né? Então, não vem aqui na memória a data ainda, mas está prestes. Tá próximo. Próximo. É em maio, né? Maio. Em maio começa. Muito obrigado. Tem muito tempo para trabalhar ainda, né? Abril, tem o abril praticamente inteiro aí, né? Exatamente. Abril inteiro não pode ser um 1º de abril, né? Não pode. Não pode ser um 1º de abril. David, muito obrigado para você. Boa noite. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez no Redação. Obrigado. Boa noite também para você que acompanha o Redação. E até amanhã, quando eu quero contar com a sua presença, se possível. Boa noite.